episódio 5 das nossas dicas de redação em podcast. 5 dicas de redação em podcast para te ajudar a ter um desempenho porrada, para melhorar o teu texto na redação do Enem e demais vestibulares. A nossa parada é a seguinte: meu nome é Luiz Fernando Galo, os meus alunos me chamam de Panda, um monte de bicho, fica tranquilo, tá bom? E eu sou professor de português e redação, também de filosofia. Estou gravando vários podcasts, vários áudios, para tentar te ajudar a melhorar o teu texto na redação do Enem. Parto do princípio que não se conserta todos os problemas de um texto numa tacada só. Então, a cada podcast, de 5 em 5 dicas, de 5 em 5 coisas que eu venho te trazer, tu vai melhorando o teu texto. Escuta quantas vezes tu quiseres, pega um caderno, uma caneta, toma nota de alguma coisa, do esquema, de quais são as dicas, pensa nisso. A principal coisa que eu desejo com esse trabalho é te fazer pensar, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem vincular uma coisa com a outra, mas o texto é o resultado do pensamento. A gente escreve aquilo que pensou. Quem pensa antes, quem pensa bem, quem pensa organizado, escreve um texto bom, texto organizado, consegue se comunicar. Tranquilo? São ideias que vão para a folha, são ideias que vão para o papel, são ideias que vão te representar, são ideias que vão defender uma tese, são ideias tuas e de outras pessoas que vão garantir a tua nota de colocar na universidade, beleza? Então vamos lá, sem muita informação, dica número 1. Eu vinha falando sobre estratégias argumentativas, que são as formas que o próprio INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é quem faz a prova, sugere formas de defender uma tese. Te diz assim, não defende com qualquer coisa, defende com conhecimento, e essa é a própria estrutura do texto dissertativo argumentativo. Dentre as várias estratégias argumentativas ou formas de apresentação do conhecimento, um conhecimento válido que serve para defender a tua tese, então tem lá senso comum, alusão histórica, exemplos, dados estatísticos de pesquisas, fatos comprováveis. Tem uma que é citação de obra e autor, e essa é a dica número 1, citação de obra e autor. Vambora, não te perde, citação de obra e autor. Obra, qualquer obra, não qualquer obra que de alguma forma possa ser entendida como relevante para o problema, para a temática tratada, né? Qualquer autor, não, o autor que seja um especialista, ou que mesmo sendo especialista de outra área, seja possível estabelecer uma relação entre o pensamento desse sujeito, né, e a problemática envolvida. Quando eu vou pensar em obra e autor, eu tenho que mais ou menos fazer um gráfico assim, né, como se fosse faço uma bolinha no meio com o tema, né? E estabeleço relações, que coisas, que áreas do conhecimento, quais as pessoas são impactadas, com o que se relaciona, qual é a origem, qual é a causa, como é que se dá, quem é o responsável, quem pode intervir. E aí, dentro desses satélites, deste núcleo que é o tema, eu vou buscar obras e autor que eu conheça. Uma dica é que qualquer problema que me seja apresentado, ele vai estar inserido em um contexto da sociedade onde eu vivo. Ou seja, somos uma sociedade democrática. Sim, vivemos um sistema político democrático, sistema financeiro capitalista, vivemos numa sociedade com uma tradição predominantemente judaico-cristã no que diz respeito à sua moralidade, no que diz respeito à filosofia, bebemos da fonte grega, do milagre grego, no que diz respeito à legislação, bebemos do direito romano, né? Então, esses são os pilares da sociedade ocidental da qual nós fazemos parte. Então, se eu conheço a civilização onde eu vivo, se eu conheço a história dessa civilização e quais os elementos que me trouxeram até aqui, as coisas não estão colocadas por acaso, é fruto de um processo histórico, é fruto de uma série de acontecimentos e de desdobramentos desses acontecimentos. Se eu mais ou menos compreendo isso, eu sei o cenário em que vai estar inserido qualquer tema que me apresentem. Não tem como me apresentar um tema fora disso. Então, eu posso buscar citação de obra e autor que me ajude a contextualizar justamente este cenário. Vivemos uma sociedade globalizada, vivemos uma sociedade plural, multicultural, vivemos uma sociedade pós-terceira fase da revolução técnico-científica e informacional, etc, etc, etc. Então, assim, eu conheço a sociedade onde eu vivo e o meu problema está aqui dentro. Citação de obra e autor. Sobre autor, eu tenho que entender que quem vai corrigir minha redação é um ser humano, não é uma máquina, ok? É preciso entender isso. Vivemos hoje uma situação no nosso país, estou falando de 2019, vivemos uma situação muito bipolarizada, né? É uma guerra fria tardia, né? Entre dois polos predominantemente ideológicos e políticos, né? E as pessoas, apaixonadamente, acabam que não são neutras, ok? Não traz esta realidade, esse contexto para o teu texto. Por quê? Porque eu não sei quem vai corrigir.
O cara que vai corrigir, se eu tiver sorte, ele pensa que nem eu e ele vai me dar muita nota. Se eu tiver azar, ele é do time oposto, ele vai me tirar nota. Ah não, Panda, existe uma objetividade. É um ser humano que está corrigindo. Ponto final. Então a empatia faz parte do processo. Quem disser que não é muito inocente. Lógico, o cara não vai me dar 0, mas ele me tira 20 pontos aqui, 30 pontos ali, 40 pontos no outro critério, a minha nota despencou. Para vocês terem uma ideia, qualquer corretor pode impunemente te tirar 40 pontos, ao invés de te dar 200, te dar 160. Ninguém vai questionar o cara por isso. Só que aí, ao invés de tu tirar 1000 e entrar para medicina, tu tira 800 e tchau para medicina. Por exemplo, eu lido com essa realidade que tem turmas de alunos e muitos alunos que buscam a medicina, a gente ajuda muita gente a entrar para medicina. Então essa realidade é uma realidade que tem que ser pensada, ok? Citação de obra e autor. Portanto, nesse ínterim, nesse contexto, eu quero te sugerir assim, não usa autores declaradamente de direita e não usa autores declaradamente de esquerda ou que são associados à direita ou à esquerda. Portanto, na tua redação não é para aparecer Marx, não é para aparecer von Mises, não é para aparecer Gramsci, não é para aparecer essas coisas. Não é para falar de alienação, não é para falar sobre fascismo. Não entra nessa barca, essa barca é furada, isso não dá certo. Atenha-te ao tema que te apresentarem. Vão te dar um tema. Produza um texto dissertativo, argumentativo sobre isso aqui. Fala sobre aquilo ali e vai para casa. Fala sobre aquilo ali e vai para a universidade. Acabou? Se tu ficares utilizando aquilo... Eu não sei, meu corretor, se é homem ou mulher. Eu não sei se ele é machista ou feminista. Eu não sei se ele acha isso tudo uma bobagem. Eu não sei se ele é ateu. Eu não sei se ele é cristão. Eu não sei se ele é muçulmano. Eu não sei se ele pertence a alguma religião afrodescendente. Eu não sei. Né, de matiz africano, eu não sei. Então, cara, não entra nessas encrencas, ok? Citação de obra e autor, cuidado. Uma outra sugestão, polêmica, mas paciência, né? O meu objetivo aqui é ajudar. Não usa ninguém da pedagogia, tranquilo? Então não é para usar Piaget, não é para usar Vygotsky, não é para usar Paulo Freire, não é para usar nenhum desses caras. Ah, tu tá falando mal deles? Claro que não. Eu li bastante coisa sobre eles, mesmo assim sou um ignorante, confesso, mas por que eu estou dizendo para não utilizá-los? Porque eles não são uma unanimidade. Entre os professores, há muitos profissionais que detestam tudo que esteja relacionado à pedagogia. E muitos deles, inclusive com mestrado, doutorado em educação, detestam, tem ojeriza. A pedagogia entre os professores tem um grau de rejeição muito grande. Panda, que horror, não sou o responsável por isso, mas isso é só constatar. Se tu és estudante, tens dúvida quanto ao que eu disse, faz o seguinte, quantos professores tu tem? 15? Levanta a mão na aula, pede licença, professor, o que o senhor acha sobre pedagogia? Deixa ele falar, tu vais ver que eu tenho razão. Ok? Pouquíssimos deles vão defender essa prática. Não estou entrando no mérito, por favor, só estou tentando te ensinar. Cuidado com autores que são muito clichês. E com autores que são esquisitos no sentido assim, que são obscuros, que pouca gente estuda. Cuidado com autores da moda, cuidado com autores que não dá para entender nada. Por exemplo, eu tinha um aluno que queria usar Nietzsche. Eu digo, querido, não usa. Não, mas porque eu li o livro, porque eu acho legal, porque... Não usa. Não, porque tu acha que eu não sou capaz? Eu digo, escreve Nietzsche. Aí ele escreveu sem o Z. Eu digo, viu? Não usa. Tu não consegue escrever Nietzsche. Não é pra usar. Acabou, não incomoda. Né? Ah, porque eu li no Facebook e acho legal, porque eu tô numa fase contestatória e com o desejo do niilismo e do nada, não usa, não serve para nada em redação. Então assim, Nietzsche não é para usar, autores polêmicos, autores contemporâneos de filosofia, não usem, ok? Não usem, não vai funcionar, na redação não vai funcionar, tranquilo? Então assim, os clássicos são os clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Descartes, Hume, Locke, o Rousseau, Hobbes, Maquiavel, Locke, usem, estudem, vejam direitinho o que dá para usar. Cuidado com frase de Facebook, né? Equivocadamente atribuída a alguns autores, né? Então assim, como dizia Voltaire, discordo veementemente de tudo que dizes, porém defendo até a morte o direito de dizê-lo. Essa frase não é do Voltaire. Pode estudar um pouquinho, tem um monte de referências provando que não é dele. Ele não disse nada, não escreveu nada nesse sentido. Os fins justificam os meios? Não é, Maquiavel não disse isso, tá? É um desdobramento posterior, assim, não está na obra. Então, cuidado com frases soltas. A minha sugestão principal para a citação de obra e autor é: só usa a citação que passou por um profissional. Não entendi? Testa na tua redação, leva para o teu professor olhar. Se o teu sistema de correção na tua escola, no teu curso, não é presencial, por exemplo, aqui onde eu estou, onde eu dou aula, né, no meu curso, tudo que o aluno escreve
eu sento com ele e leio em voz alta na frente dele. Muitas vezes, só pelo fato de eu ler em voz alta, o cara, não era isso que eu queria dizer, puxa vida, que droga, tá tudo errado. E eu devolvo, refaço, quando ele refaz eu sento e leio com ele de novo. Tantas quantas vezes for necessário. Às vezes ainda deixo o aluno de castigo, digo assim, tu não vai sair dessa redação até ela ficar boa. O cara faz 30 vezes a mesma redação, mas ele aprende. Tem escolas onde o aluno escreve, até porque tem muita gente, os professores não recebem para corrigir, né? E o professor leva para casa, te volta com uma nota e umas vírgulas, um acento, um bilhetinho. Eu não acredito muito nessa correção, eu gosto mais daquela correção onde o aluno consegue trocar ideia com o professor, escutar o professor, ser orientado pelo professor. Como eu disse, tem muitas escolas e muitos cursos que não investem nisso, não pagam essa correção. Então os professores fazem o que é possível. A minha sugestão é, eu sou professor, eu sei que um aluno dedicado, um bom aluno, se ele chegar no professor com jeitinho, com educação e pedir, professor, me ajuda aqui, por que isso aqui está mal? Qual é o problema disso aqui? Muito provavelmente o professor vai gastar um tempinho, vai dedicar um tempinho e vai conseguir te ajudar, ok? Se vocês conseguirem correções ao vivo, eu estou pensando inclusive agora meio de agosto, se eu conseguir organizar, fazer algumas correções por videochamada com alguns alunos e daqui a pouco até transmitir, fazer umas lives de correção. O cara manda a redação, eu corrijo ao vivo ali. Tenho medo que o pessoal se assuste um pouco, porque eu sou meio chato assim, né? E eu dou porrada, não no aluno, no texto. Eu digo, isso aqui tá ruim, tá errado, e eu tento não deixar passar nada, mas é pro bem do aluno. Vamos ver o que acontece. Então assim, encerrando a dica número 1, citação de obra autor, porque é muita coisa que tem que falar sobre isso, tá? A Constituição Federal Brasileira, importante, serve para muita coisa. Artigo 5º, né? Todo homem igual perante a lei, independente de raça, cor, credo, sexo, lá. Estuda, dá uma olhadinha, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código Florestal, né? Marco Civil da Internet. Dá uma olhada nessas coisas, são importantes, né? Isso tem a ver com a sociedade onde a gente vive, isso aí são os pilares da sociedade onde a gente vive. Dá uma estudada, Lei Maria da Penha, Lei de Feminicídio, lei sobre isso, sobre aquilo. Dá uma, mas eu não gosto de direito, eu não sou advogado, não interessa. Dá uma lidinha, te informa, tem que ser uma pessoa informada. Isso também faz parte de superar o senso comum, que é uma coisa importante que eu vinha falando no episódio número 4. Beleza? Bom, dica número 1 foi pra baixo, então, citação de obra e autor. Cuidado com os clichês. Só para encerrar essa parte de citação de obra e autor, na verdade, eu poderia fazer um vídeo de 40, 50 minutos, uma aula só sobre isso, mas vamos embora, né? Cuidado com os clichês. Faz o seguinte, põe no Google ali, Bauman, redação. Vão aparecer 100 mil redações onde as pessoas citam, e é um cara genial, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Tem gente que não sabe escrever Bauman, né? Mas ele diz que a sociedade líquida, moderna, as relações são voláteis, efêmeras e os indivíduos, por isso ele diz, só não cai só nesse clichê, dá uma estudadinha, lê alguma coisa a mais. Se for utilizar, usa melhor que os outros. Não te esquece, bem ou mal é por comparação. Se tu pega 50 pessoas que escreveram a mesma coisa e um cara que escreveu mais, ele vai tirar mais nota que os outros. Tu tens que, de alguma forma, ser esse cara que escreve mais. Ok? Dica número 1 foi pra baila, então era isso. Dica número 2, eu acabei já misturando no meu esquema aqui. Dica número 2, coisas que devem ser evitadas a qualquer custo, né? E aqui, na verdade, o que eu estou falando? Estou falando de autores polêmicos, estou falando de evitar tomar partido, estou evitando coisas que possam gerar, provocar, ocasionar antipatia no meu corretor. Antipatia sistemática. Muito cuidado com os direitos humanos, muito cuidado com todo discurso que não respeita o outro, né? Muito cuidado com todo discurso que trabalha com a relação de eles e nós, né? E eles que se explodam. Sociedade é plural, tem lugar para todo mundo, a maioria sim governa e decide, mas respeitando cada um os direitos individuais. Tá bom? Então assim, coisas que devem ser evitadas, coisas que possam ferir, machucar, chatear, incomodar, fazer bullying com alguém. Cuidado, tá bom? Não te esquece também que o teu corretor busca padrões, tá? E é isso. Dica número 2 já foi pra baila, foi junto, estava inserida, misturada com a primeira. Dica número 3, como que eu estudo para redação? Né? Aí tem a relação de pensar antes de escrever. Então eu vou te dar uma dica. Daqui a pouco eu te disse assim, dá uma olhadinha na Constituição. Eu disse assim, Panda, a Constituição é gigante, eu tenho um monte de matéria para estudar, tenho um monte de coisa para estudar, vou estar lendo Constituição, tá de sacanagem. Não, faz assim, ó, dica, tá? Vai lá no Google, não estou fazendo propaganda pro Google, paciência, vai no Google e bota assim, Constituição Federal Brasileira, resumo, espaço, PPT. PPT é um tipo de arquivo, um arquivo de PowerPoint. Aí vocês vão achar vários PowerPoints com resumo de Constituição. Quem é que faz PowerPoint sobre Constituição? Quem é o abobado que faz isso? Abobado eu posso falar porque eu sou um deles.
professor que vai dar aula. Tu prepara o slide, dá aula e depois diz para os alunos: peguem no meu blog lá o slide para estudar. Então assim, pega 2, 3, 4 desses, né? E compara. Tá bom? Então, como estudar para redação? Em termos de conteúdo, busca esses conteúdos que eu te falei, busca conceitos, né? Elabora, pensa num conceito. Globalização. Globalização é uma coisa que tu pode usar. Escreve aí, pega o teu caderno, escreve em 3, 4 linhas o que é globalização. Tu vai ver que é difícil na hora, assim. Globalização, o que é? É um movimento? Não, movimento não é bom. É uma coisa tua na oralidade, não serve. É um produto. Vai ficar longo, porque eu vou ter que descrever tudo aquilo que redunda em globalização. Posso chamar globalização de processo. Beleza, processo. É um processo de quê? É um processo de comunicação, é um processo de troca, é um processo de... Um processo de quê? Vai buscar o que é globalização. Vão ter autores que vão dizer que a globalização é mentira. Teu professor de geografia vai ter um conceito bom de globalização para te dar. Pede para ele, professor, põe no quadro para nós aí um conceito de globalização que a gente precisa usar na redação. Pega, toma nota no teu caderno, bota ali segunda geografia, globalização, copia 10, 15, 20 vezes no caderno. Aquele período entre aulas que a gente fica matando tempo, olhando pro nada, rindo de qualquer bobagem. Cara, vai copiar esse conceito aí, vai botar esse troço pra dentro da cabeça. Não tem mágica, ok? É a repetição que faz uma coisa entrar na cabeça da gente e ficar por ali. Até porque ir parar dentro da cabeça é fácil, o difícil é a gente conseguir acessar. Conseguir acessar uma informação, uma impressão que está dentro da cabeça é só fruto de repetição, ok? Então, como estudar para redação? Essas coisas. Escreve e mostra para o teu professor. Escreve e pede para o teu professor dar uma corrigida. Escreve e leva para o teu corretor dar uma olhada. Escreve e bota nos grupos. Faz parte de algum grupo, vai lá botar no grupo. Pessoal, escrevi isso aqui, globalização, vocês gostam? O que vocês acham? Troca uma ideia comigo, alguém me diga alguma coisa. Alguém passando vai te dizer se é bom ou se é ruim. Tranquilo? Dica número 4, a importância do professor na orientação sobre como estudar. Tem a ver com o que eu vinha falando, sobre como estudar para redação. O professor é fundamental, né, gente? Não adianta o cara... E também tem uma coisa, às vezes o aluno chega para mim aqui e faz o seguinte, ele chega para mim e me traz 5 redações. E aí eu digo para ele assim, 5 redações? Por que tu trouxe 5 redações? Porque eu tava na pilha para escrever, fazia um mês que eu não escrevi. Eu digo, essas 5 redações têm os mesmos erros, querido. Não adianta. É importante tu fazer uma redação, eu corrijo. Faz uma redação, eu corrijo. Faz uma redação, eu corrijo. Tem algumas técnicas para quem não tem esse professor, esse profissional à disposição, que pode te ajudar. Então assim, escutem os podcasts, busquem informações, assistam videoaulas. Eu tenho um canal no YouTube, Redação Panda, dá uma olhada lá, tem alguns vídeos meus, umas videoaulas, né, onde, até eu vou botar esses podcasts lá também, né, onde eu falo, ensino algumas coisas, mostro algumas coisas, dá uma olhada lá, não tem muitos, mas tem alguns vídeos, tá? Mas tem algumas técnicas de trabalho que podem ser feitas assim, pega 2 ou 3 colegas ou 4 colegas, então faz assim, 4 colegas, vamos estudar hoje de tarde de redação? Vamos, como é que a gente faz? A gente escolhe um tema, os 4 escrevem e aí a gente troca de redação. Um corrige a do outro, tenta ver tudo que é erro que achou. Depois troca de novo. E aí o próximo, que vai pegar uma redação que já tem coisas ali corrigidas, tenta ver se acha mais algum erro. E aí nos erros ou nas dúvidas, se o teu colega não entendeu o que tu escreveu, se o teu colega, que em tese está no mesmo nível que tu, conseguiu apontar erros, a tua redação tem problemas, né? No mínimo ela deveria passar reto pelo teu colega olhar e dizer assim, eu não achei erro, bom, agora talvez o professor encontre. Ok? Então tem técnicas também de escrita. Então assim, são 4 parágrafos, senta com o colega 2 a 2, tá? Vamos se ajudar, vamos escrever junto? Vamos, tá aqui o tema, valendo, pá. Os 2 fazem a introdução, depois troca de redação e na redação que estiver na tua frente agora, tu vai ler aquela introdução e tu vai fazer o desenvolvimento 1, troca de redação. Tu vai pegar a redação que tinha a tua introdução, o desenvolvimento que não é teu, e vai fazendo ela em partes, trocando. Para que serve isso? Isso serve para causar estranhamento, né? Porque isso acontece com a gente mesmo. Às vezes tu escreve, tira o olho da folha, olha para cima, respira, vai no banheiro, volta. Quando tu volta, tu olha e diz assim, quem é que escreveu isso aqui? Como é que eu continuo isso aqui? Bah, que troço esquisito. Então, poder sair, né, para poder lidar com essa possibilidade de que a tua própria cabeça te traia, né? Trabalha em grupo, façam grupos de estudo na escola,
Busquem erro. Isso aqui eu não sei se tem crase. Então vamos olhar no Google, vamos perguntar pro professor, vamos buscar um vídeo, vamos tentar entender. Tem crase, não tem crase? Tem. Avisa para todo mundo do grupo, os 4 aqui que estão fazendo redação. Esse troço aqui tem crase, por isso. Então se aparecer de novo, a gente vai ter cuidado. Ok? Técnicas e ajuda e coisas para que vocês possam se ajudar no sentido de estudar. Tranquilo? A dica número... Então... A dica número 4 é a importância do professor na orientação sobre como estudar e também algumas técnicas e alternativas, né? Evitem se expor, crianças, né? Meus queridos, evitem se expor. Cara, vai lá, pega, faz uma redação e joga na internet. Bota no grupo. Alguém, por favor, corrige. Cara, se for fazer isso, manda por mensagem, né? Manda por mensagem. Principalmente quem não está muito seguro ainda, quem não tem um padrão, quem não faz aula, quem não bota, não vai ajudar, vai atrapalhar mais do que ajudar, tá bom? Se ficar muito desesperado é que eu não vou conseguir atender todos vocês, mas manda para mim, mas procura o teu professor do colégio. Teu professor do colégio, teu professor do cursinho, ele vai te ajudar. Muitas vezes, mesmo que não tenha uma instrução muito grande, a vivência é uma coisa importante, ok? Então, principalmente para os mais novinhos, que é o pessoal que ainda está na escola, pega a tua redação, mostra para o pai, mostra para a mãe. Meu pai e minha mãe não sabem nada, não sei o que. Né? Tia, mostra, vê se ele entende alguma coisa. Pana, meu pai e minha mãe são analfabetos. Puxa vida. Então, senta e lê para eles, vê se eles entendem. Né? Mesmo que vá ser na oralidade, não vai ser por escrito, vê se aquelas ideias, ler em voz alta um texto é algo genial no sentido de aquela coisa fazer sentido, né? É um estímulo diferente. É um texto que entra pelos ouvidos, aquilo vira som, é uma coisa maluca, acreditem em mim, tá? Se eu não acreditasse nisso, eu não gastava tanto tempo, não dedicava tanto esforço e não consumia a minha paciência e os meus dias lendo tudo que os meus alunos escrevem, tá bom? Como são muitos alunos, eu faço muito isso. Vamos embora, dica número 5. Estamos no episódio 5 das nossas 5 dicas de redação em podcast, que é o professor Luiz Fernando Pandinha. Antes da última dica, já te digo o seguinte: curte, compartilha, divulga, marca um amigo. No último podcast que eu estava gravando, eu disse algo assim, pode verificar lá. Eu digo, bom, então pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, acabou, parará. E depois eu disse, curte, compartilha. Minha mulher estava passando e disse assim, minha esposa, tu é burro? Eu digo, o que eu fiz agora? Né? Ela já tinha reclamado do Fala Galera, né? Eu digo, o que eu fiz agora, meu amor? Ela disse assim, sim, quando tu olhou, eu disse assim, então era isso, acabou. Todo mundo parou de ouvir. Aí tu pediu pra curtir e compartilhar depois. Eu digo, realmente, fui meio pateta. Então agora, antes da última dica, já estou te pedindo. Curte, compartilha, vira nosso seguidor ali no SoundCloud, né? Viu? Meu inglês é um espetáculo, né? Vira nosso seguidor, divulga, daqui a pouco tem alguém que vai se beneficiar desse troço. Ajuda a empurrar pra frente. Dica número 5 é... figurinha repetida não completa álbum, não te esquece. Padrões. Eu tenho que ir um pouco além, eu não posso pegar e escrever o que todo mundo vai escrever. E como ninguém estuda, via de regra, a maioria das pessoas não estuda, principalmente não estuda para redação. Se tu estudar um pouquinho, se tu preparar os conceitos, se tu tiver com isso ajeitado, mostrado para o professor, tu vai melhorar a tua nota, tu vai conseguir uma boa redação. Ok? Então é isso. Não adianta fazer a mesma redação. Eu faço uma redação com os mesmos erros, nada muda. Eu sento, faço outra, vai ter os mesmos erros. Eu sento, faço outra, vai ter os mesmos erros. Então, esses podcasts também têm a seguinte intenção. Pensa nessas coisas que eu estou te trazendo, procura alguma coisa que... escuta 1, 2, 3 vezes e aí na hora de escrever pensa nessas coisas. Aponta, toma nota, puxa num cantinho da folha. O Panda falou isso. Beleza. Quando eu for escrever, eu vou tentar levar isso em consideração, vou tentar ver. O teu texto deverá sair melhor se ele passar por esse túnel, por esse processo, por essa ajuda, ok? Faz isso, escuta todos os áudios, escuta 1, 2, 3, 10 vezes. Isso deverá fazer diferença, tá bom? Então, agora sim, já pedi para curtir, compartilhar, divulgar, marcar um amigo, fazer um monte de coisa. Estamos chegando ao fim do nosso episódio número 5 das nossas 5 dicas em redação em podcast. Talvez, não sai daí, espera aí, dá uma olhadinha lá no Catarse, no nosso livro Quer Que Eu Desenhe. É um livro que fala sobre como resolver, entender e principalmente acertar, que é fundamental, questões que envolvem charge, tira e cartoon.
no Enem e demais vestibulares. Neste ano, em 2019, eu garanto para vocês que quando vocês abrirem a prova de linguagens, vocês encontrarão charges, tiras e cartoons. Quando abrirem a prova de humanas, também! E o pior, muita gente vai errar questões que poderia acertar se soubesse como lidar com os macetes, os meandros, as peculiaridades, as estratégias e as nuances das questões que envolvem a relação entre o texto verbal e não verbal, expressas muitas vezes brilhantemente por artistas, que são os nossos chargistas, cartunistas e charge, cartoon e tirinistas. Não, é cartunista igual. Show de bola? Então era isso. Tá bom? Dá uma olhada no livro. Quer que eu desenhe? Tá lá no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Precisamos da ajuda de todos para que esse livro vá para o papel. Um forte abraço. Amanhã eu tô postando mais coisa para vocês. Tchau, tchau.